Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência aqui em nosso programa. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Para você que está chegando aqui em nosso programa pela primeira vez, saiba que nós já estamos no ar aí há quase 3 anos. Já alcançamos aí pouco mais de 50 mil seguidores. Se você não é um seguidor ainda do nosso trabalho, aproveita para deixar aqui o seu like e seguir o nosso trabalho. Aqui nós falamos sobre política, economia, gestão empresarial, tecnologia, enfim, são diversos os assuntos que são cobertos pelo programa. Para ter acesso a tudo que já foi contemplado em nosso programa, você pode acessar as nossas playlists. Lá você encontra facilmente por títulos. E uma outra coisa, você também pode acompanhar o nosso programa através do formato podcast. E você também pode acompanhar o que é colocado em nosso programa através das redes sociais. São formas de você sempre se manter atualizado sobre o programa Ernesto Responde. No programa de hoje, uma entrevista importantíssima para o nosso cenário atual, que trata de macro e de microeconomia e como esses assuntos afetam diretamente os negócios e também a gestão empresarial. O entrevistado é o Newton Marx. Ele é especialista em macroeconomia e cenários macroeconômicos. Tem passagens pelo Banco Central, pelo MEC, pela Anatel e pelo Corecon do Distrito Federal. Participa ativamente de discussões sobre economia. Acompanhe agora a entrevista e no final eu volto com 2 recados, sendo que um deles está fortemente relacionado com a entrevista, com o assunto que vai ser tratado nessa entrevista: macro e microeconomia e gestão empresarial. Até daqui a pouco. Bom, então eu estou aqui com o Newton, meu amigo, e a gente vai tratar de temas ligados à economia, à gestão empresarial e à própria situação aí econômica do país, como é que o empresário vai, não digo sobreviver, né? Porque o empresário vive sobrevivendo, mas quais vão ser as dificuldades e facilidades que ele vai ter nos próximos anos, certo? Eu acho que a vida empresarial é uma coisa que está sempre muito dinâmica, com novos acontecimentos, e quem é empresário precisa estar atento, precisa estar presente e precisa entender que tem momentos bons e ruins. Então, seu boa noite, suas palavras iniciais. Bom, boa noite, é um prazer, né, estar no seu programa, nesse programa aí que tem centenas de milhares de telespectadores ou seguidores, e eu fico muito grato por esse honroso convite, doutor Ernesto. Bom, vamos começar então a falar um pouco sobre gestão empresarial, né? Você é um especialista e quais são, vamos dizer assim, os grandes pontos que um gestor deve cuidar no seu negócio? Quer dizer, desde a parte dos seus colaboradores, a parte do resultado da empresa, a parte do marketing, a parte da clientela, enfim. Existe uma escola de administração de empresas que, inclusive, eu fiz. Mas eu vou contar uma coisa aqui que não é pejorativa nem nada, mas é uma coisa que aconteceu, então eu posso contar. Quando o diretor da GV, no 4º ano, foi na nossa classe e perguntar o que a gente tinha achado do curso de 4 anos, que é um curso excelente, né? Mas eu, na hora, moleque, eu falei para ele, quando ele perguntou o que vocês acharam, eu respondi assim: eu achei o cúmulo do óbvio e do bom senso acochambradamente embromado. Porque, de uma forma geral, a gente pode falar que administrar uma empresa não tem tanta ciência assim. Tem ciência, talvez, na contabilidade, no direito tributário, no direito administrativo. Mas me fala assim, se você fosse ensinar um jovem, seja seu filho, seu amigo, seu colega, que vai tocar um negócio, o que você falaria para ele? Quais os cuidados que ele tem que tomar? O que ele tem que se preocupar? Como é que ele deve agir?
Bom, como você sabe, né, eu presto consultoria ao Sebrae, a gente sempre costuma dizer plano de voo. Qual é o seu plano de voo, doutor Ernesto? Aí, ele se assusta, né? Plano de voo não sou avião? Tá bom, então como é que você é o business plan? Ah, mas eu não sei essa palavra. Tá bom, plano de negócio seu, vamos lá. Entendeu? Como é que você age? Eu chego todo dia, abro a minha loja, a minha empresa, e aí eu vou no computador, que agora é computador, naquela época não tinha nem, a gente podia falar isso, doutor Ernesto. Chamo os meus diretores, meus gerentes, vou conversar sobre as coisas que aconteceram na semana anterior, no dia anterior, mas ele tem que ter também uma postura de procurar ter controles financeiros, doutor Ernesto. Porque a gente costuma dizer que é que nem o nosso caso, nós sobrevivemos que nós vamos ao cardiologista para ver como é que está o nosso coração. Então, o coração, né, de uma empresa são os controles financeiros. Se ele diz para você, olha, eu não sei quanto equivale meu preço, eu não sei quanto que eu ganho, eu não sei o que é a diferença de fatura para lucro, aí eu stop. Já dou lá um sinal, não é nem amarelo, já é vermelho. Alguma coisa você tem que fazer, porque você está enxugando gelo. Você não sabe o que está acontecendo, então é mais ou menos isso que eu estava falando, o plano de voo, né? o plano de gestão, o plano de negócios. Os empresários, infelizmente, 99,9%, eles não observam isso, doutor Ernesto. Porque, em geral, é coisa familiar, vem de pai para filho, ou eles viram que tinha uma boa ideia, botaram um negócio, um dinheiro, e aí vão tocando, mas eles não se profissionalizaram nesse Você ponto. sabe que a coisa que eu mais admiro, ontem mesmo eu estive numa empresa que é cliente nosso, e o dono era uma pessoa que fez no máximo fundamental, né? Pela postura dele, pelo jeitão dele, pela forma até dele falar. No entanto, ele é dono da empresa, uma empresa de um produto não tão fácil, são uns produtos técnicos, e ele está indo super bem, e, no entanto, ele é um self-made man, né, como a gente fala. Mas, normalmente, se for tirar no universo, digamos, de 500, talvez você tenha 10, talvez 50, mas mesmo assim eles demoram. Mas se a gente hoje tem que fazer uma recomendação, doutor Ernesto, para aquela pessoa que está começando, ou que vai começar, ou quer começar, temos que dizer para ele, você tem que fazer um bom curso, né, para poder saber tocar os negócios. Não dá para tocar de ouvido, tem que tocar por pauta musical. Entendeu? Tem que saber, né, o que é necessário para você tocar. O Empretec, que é fazer a propaganda lá do Sebrae, ele dá um curso de como você se qualifica para ser um gestor empresarial. Mas existem outros. Eu só falo esse, você pode ter alguns, e aí sugerir. Agora, não pode abrir mão de você ter... Eu quero saber para onde é que eu vou. Sempre quando eu começava um curso ou me observava, parece aquele negócio do Alice do País das Maravilhas. Para onde você vai? Para qualquer lugar. Não importa. Bom, se o empresário falar isso, doutor Ernesto, esse aí você já pode começar a ficar com cuidado. Isso para você comprar ou vender, ou para conversar. Então, essa é a sugestão, para a gente não estender muito, né, de um gestor empresarial moderno. Eu diria assim que, por exemplo, contabilidade é realmente um conhecimento absolutamente necessário, né? Aliás, sem assim querer polemizar, mas esse caso da Americanas é um exemplo bem interessante em que acho que o gestor lá não conhecia a contabilidade, mas é apenas um lado. Mas aí eu tenho que também dar um desconto para o gestor, tá, doutor Ernesto? Os contadores, eles que não nos ouçam tanto, né, eles têm uma forma de fazer a contabilidade e essas coisas às vezes não aparecem necessariamente, mas isso não é desculpa. Só aproveitar essa carona da Americana, porque existe hoje o compliance, você fazer controles internos numa empresa. Depois você tem auditoria independente. Então, você vê que, né, então, não é uma coisa assim tão fácil esconder 40 bilhões a um elefante debaixo de um tapete, né? Então, na verdade, você tem
contador obrigatório, né? Quer dizer, É claro, evidente. Bom, então voltando lá ao que nós estávamos falando. Então, é importante, né, as pessoas, né, entenderem que para ser gestor empresarial moderno, ele tem que ser profissional, doutor Ernesto. Ele tem que entender que quem dirige não executa. Esse parece que é uma coisa elementar. Mas, infelizmente, eles insistem, falam assim, não, eu não vou pagar ninguém para executar. E só eu que eu sou da confiança. E aí fica difícil. Se não conseguir saber separar o joio do trigo, fica difícil. Você tem que ter uma divisão do trabalho. Se você não preparar essas pessoas, você não vai partir para uma profissionalização. Como é que o doutor Ernesto tem que ser o dirigir a sua empresa e, ao mesmo tempo, ele executar? É difícil, né? E para você dirigir, você precisa exatamente se conhecer, não digo profundamente nos mínimos detalhes, mas saber exatamente qual é o papel de cada colaborador, o que ele deve fazer, quais são as metas dele, enfim, saber quais são os princípios, né, básicos daquela tarefa de cada um, principalmente dos gerentes, e aí vai descendo na escala, né? Me diga uma coisa, imagina que eu, como empresário, lhe pergunte, olha, eu estou com um problema de capital, está faltando dinheiro, eu tenho onde investir esse dinheiro, eu tenho os equipamentos que eu preciso comprar, eu tenho o caminho do marketing que eu tenho, mas que eu devo seguir, mas eu preciso de um investimento, eu preciso realmente de um dinheiro extra. Qual é as soluções, né? Porque são várias, mas quais são as principais, quais são as vantagens e desvantagens das várias formas que uma empresa tem de obter capital? Bom, primeiro, né, a gente dá aquela famosa sugestão que é quase clássica, recurso próprio. Será que você tem recurso próprio? Não tem. Tem que usar recurso de terceiro. Bom, recurso de terceiro é de que forma? Sócio ou tomar dinheiro emprestado em banco? Aí esse aqui é o grande dilema. A ideia que a gente passa é ter sócios. Mas que sócios são esses? Porque se for procurar um banco, hoje as taxas de juros estão tão proibitivas, né, doutor Ernesto, que fica difícil a gente sugerir. Agora, tem que partir para linhas de taxas de juros mais de empresas públicas, como é o caso do BNDES, talvez de algumas entidades oficiais que possam, né, porque o setor privado, os bancos privados, eles usam taxas de juros que são proibitivas. Como é que você vai tomar um empréstimo que vai pagar 50% ao ano e quanto é que você vai ter de retorno? Tu falou 50% que está bem baixo, né, doutor Ernesto? A gente sabe que, eu sou oriundo do Banco Central, a gente sabe que, né, com essas taxas aí de taxa Selic em torno aí de 14%, 15% ao ano, a gente ter 50% não é uma coisa fácil de você achar. Geralmente é na casa aí de quase 3 dígitos. Né? A outra solução é você arrumar um sócio. Esse sócio pode ser uma pessoa que vai trabalhar junto com você, que vai entrar com capital. Aí você deixa de ser dono 100% do negócio. Isso. Ou você pode arrumar também um capital estrangeiro. Quais são as vantagens, por exemplo, de pegar um capital estrangeiro? Olha, sempre é o seguinte, né? Qualquer capital, ele é bem-vindo, tanto o doméstico ou o estrangeiro. Agora, o estrangeiro, ele vai, obviamente, querer uma profissionalização. Ele não vai colocar o dinheiro simplesmente pela simpatia, enquanto que aqui dentro você pode ter um conhecido, pode ter um parente, né? Você tem menos rigor para conseguir esse sócio, mas no exterior, em geral, eles fazem muitas exigências. Você imagina, tem uma pessoa que vamos fazer o contrário, eu sempre costumo fazer, eu vou mudar de lado, né? Se o senhor fosse, ou essa pessoa empresária, fosse aplicar no exterior, quais são as exigências dele? São as maiores possíveis. Você não conhece, tem que conhecer a legislação, tem que conhecer, né, várias coisas, muito detalhe. Enquanto que aqueles que estão aqui dentro não têm tanta exigência como é um investidor estrangeiro. Mas o investidor estrangeiro traz capital, traz tecnologia. Isso daí é bem-vindo, né? Na competitividade, né, doutor Ernesto? Mas, por outro lado, normalmente, quando o investimento dessas empresas internacionais, que investem em muitos negócios,
eles têm, vamos dizer assim, uma participação, isso é uma opinião minha, eu gostaria de saber da sua, um pouco acima daquele recurso merece. Então, eles colocam lá um capital, vamos supor, de 5, 10, 15, 20 milhões, 100 milhões, mas abocanham uma participação bastante forte. Isso é verdade. A gente vê que o apetite dos estrangeiros é muito voraz, porque eles acham que, como a gente não tem o capital, não tem a tecnologia, e eles podendo ter um capital e pode deter a tecnologia, ou mesmo conseguir, eles acham que levam uma vantagem comparativa em relação àquele investidor tradicional. Então, isso daí é algo que tem que ser negociado, porque é claro que o senhor falou uma coisa, eu privilegiaria também o sócio doméstico do que o sócio estrangeiro, né? Por quê? Porque eu estaria trabalhando para o país, enquanto que um sócio estrangeiro ele quer o retorno. Ele não quer saber qual é a bandeira do país, não. Ele quer saber que ele coloca 100 e vai tirar daqui a algum tempo 120, 150. Um ponto aí que está em discussão com relação à reforma tributária. Então, o Bolsonaro prometeu, fez aí umas pequenas modificações, mas realmente não senti muita mudança. E agora, curiosamente, o Lula, principalmente o vice-governador também, está falando muito aí na reforma tributária. Estão falando aí em acabar com o IPI. Se você fosse ministro agora não é mais ministro da Economia, né? Da Fazenda agora. Ministro da Fazenda. E o presidente te pedisse para fazer uma reforma tributária no Brasil. Quais seriam os principais pontos que você mudaria? Olha, não só eu, como todos eles. Se você for perguntar para eles, se eles saírem disso daí, realmente você pode ficar preocupado. Primeiro, sem ser na ordem, eu tenho que estar preocupado com a partilha dos recursos federal, estadual e municipal. Por quê? Porque existe um pacto federativo, está na Constituição. Então, você tem que privilegiar essa partilha. O que fica com o governo federal? Ele fica, por exemplo, a parte de defesa, a parte de relações exteriores, né? Ele fica com a parte de política macroeconômica. Bom, então o que nós podemos passar para o Estado e município? Ele justamente ofertar os chamados bens públicos, né? E corrigir até as externalidades que nós chamamos, que é justamente as economias externas. Então, a questão fundamental primeiro item é a partilha do governo federal, estadual e municipal. Segunda, é você ter um imposto que não seja regressivo, seja progressivo. Então, o imposto sobre consumo já vimos que não funciona. Por quê? Porque a pessoa que ganha tem uma renda mais baixa paga a mesma alíquota de quem tem uma renda mais alta. Então, isso tem que ser resolvido. Não dá para fazer tudo, mas dá para resolver uma parte, principalmente com a questão das chamadas bens essenciais. E terceiro é a questão de evitar a cumulatividade do tributo, porque senão a gente exporta imposto. E a gente tem que ter o imposto sobre o valor agregado. Parece que é um lenga-lenga que a gente ouve nisso, né, doutor Ernesto? Mas não pode ser um imposto cumulativo. O que quer dizer isso? Você começa a produzir no Rio Grande do Sul e quando chega lá no Nordeste, você tem tanto imposto sobre imposto, chamado imposto de cascata, que o consumidor do Nordeste vai pagar um preço absurdamente elevado. Então, o imposto tem que incidir sobre o valor adicionado ao valor agregado. Então, essas três questões básicas, né, que nós temos que ver. No caso da segunda, que trata, que eu falei do imposto de consumo, nós temos ali que os impostos podem ser sobre o consumo, sobre a renda e sobre o patrimônio. Então, é algo que nunca foi discutido, desde a época do Fernando Henrique, foi criado o imposto sobre grandes heranças e grande fortuna e nunca mexeu. Por quê, doutor Ernesto? Tem no máximo o IPTU, né? Porque no Congresso estão os defensores justamente das grandes heranças e grande fortuna. Então, você vê que o negócio técnico, se você for perguntar a qualquer um, eles vão ter a solução técnica. Agora, a solução não é técnica, é política. Mas você sabe que um fato que eu tenho falado até, aqui no Brasil, o imposto sobre consumo
ele tem um obstáculo, que aqui o consumidor ele é desonesto. Então, aqui, se tivesse um imposto que incidiria somente sobre o consumo final, o que teria de gente aí sonegando, porque o consumidor aceitaria comprar sem nota, evidentemente em troca de um desconto, seria enorme. Esse é um dos pontos que eu acho que o governo evita de realmente levar a tributação para a última etapa do caminho, né, do produto, da sua Sabe como que eu resolveria isso, doutor Ernesto? Eu tenho um trabalho que depois podemos ter se tivermos uma oportunidade, para discutir junto com o economista do IPEA, está publicado um texto para discussão, chamado IMF, Imposto sobre Movimentação Financeira. Nós temos que discutir isso, não é algo, né? Porque quando é um trabalho, por isso que o nome é Trabalho para Discussão. Lá a gente cria uma alíquota pequena sobre todas as movimentações financeiras, é mais ou menos nos moldes da CPMF. Mas toda vez que a gente fala em CPMF, entendeu? É algo, né, é demonizado. A gente não quer, porque a gente diz assim, olha, para evitar esse caso que o senhor falou aí, das pessoas quererem justamente sonegar, o imposto sobre movimentação financeira não tem erro, vai bater lá e o banco vai mandar para a Receita, tá? Aí você fala, bom, mas isso tem um problema de resolver a questão do binômio. E em finanças públicas existe um binômio que nós temos que respeitar, doutor Ernesto, é equidade e eficiência. Todo tributo que ele é iníquo, ele é eficiente. Todo tributo que é ineficiente, ele tem uma equidade. Olha só. Então você tem que ficar trabalhando num fio de navalha. O imposto ideal do ponto de vista de eficiência, sabe qual seria? Imposto per capita. Nasceu a pessoa, paga o imposto. Pronto. Não tinha problema. Aí você fala, mas o cara rico, quando nasce e pobre, vai pagar o mesmo imposto? Bom, aí se acende a luz amarela. Você vê como é que não se resolve as coisas? Então, esse imposto sobre movimentação financeira poderíamos chamar de imposto devolutivo. É mais ou menos na linha do imposto de renda negativo do Suplicy. Tá certo? Ao final do ano, em algum determinado momento, devolveria aquilo que fosse cobrado daqueles que tivessem renda menor do que aqueles que tinham renda maior, tá? Mas é uma coisa complexa, não é coisa fácil. Aqui a gente não vai conseguir resolver, mas resolveria, por exemplo, esse aspecto que o senhor colocou. Certo. Já teve, né? Quer dizer, teve até uma volta de tentativa de cobrar realmente o imposto sobre movimentação financeira, e é um imposto que rende facilmente, quer dizer, ele é fácil de controlar, porque os bancos, os cartões de crédito hoje controlam 95%, acho que ninguém mais paga nada em dinheiro, ainda mais agora com o cartão de crédito, eu não ando mais com dinheiro no bolso. O Pix, então, eu tenho um vendedor de cocos, doutor Neto, ele tem Pix. E com relação, ainda nessa parte vamos dizer assim, tributária, o que você acha da distribuição de dividendos? Eu te pergunto isso porque também é um outro tema que eu tenho levantado, é delicado, mas como é que a gente poderia, vamos dizer assim, beneficiar mais o colaborador da empresa com o resultado positivo que ela tem? O dividendo, né? Todas as vezes eu me lembro que na Constituinte de 88, eu sou do Banco Central. Houve uma comissão e fomos assessorar alguns deputados lá na Constituinte. E a gente dizia que redistribuir renda é tirar de quem tem para quem não tem. Aí o pessoal de São Paulo chiava. Quer dizer que eu produzo e você vem e tira de mim? Eu falei, na economia, quando alguém está ganhando mais do que o outro, você tem que redistribuir, não tem outro jeito. Entendeu? Isso aí é mais certo do que 2 e 2 são 4. Não é só aqui, não. É em alhures. É em qualquer lugar. Aí pronto, saiu, os deputados de São Paulo ficaram bravos com a gente. Mas salário é renda. Eu falei, do ponto de vista de IBGE, de contas nacionais, em qualquer lugar do mundo, salário é renda. Os fatores de produção são trabalho, capital e recursos naturais. E a remuneração desses recursos naturais, desses fatores de produção, é justamente do salário, do trabalho é o salário, do capital é lucro e juro, e dos recursos naturais são aluguéis. Não tem jeito. Bom,
voltando à questão dos dividendos, é algo que se coloca todas as vezes, até no governo liberal, como no governo Bolsonaro, falou que queria taxar os dividendos, né? Existe, e em lugares do mundo são taxados os dividendos, quer dizer, você não está penalizando, você não está penalizando que aí o investidor de ações fala, mas eu estou sendo penalizado 2 vezes. Não, isso daí é uma coisa, porque o dividendo pode ser considerado com a remuneração do fator de produção, entendeu? Você está lá, poxa, você investiu o capital. Então é algo que não está fechado. Ele não é uma causa pétrea. É possível e eu acho que é bem-vindo essa discussão. Será que vai acabar o JCP, o juros sobre capital próprio? Então, isso é algo que lá no Banco Central a gente falava que era uma forma disfarçada de você não pagar imposto, né? Você, quando distribuía isso para os acionistas. Então, você tem que discutir essas questões, porque se a gente está fazendo uma reforma tributária, doutor Ernesto, a gente tem que levar em consideração todo mundo. Não pode um pagar mais do que o outro. Por isso é que o Brasil sempre foi um país do jeitinho. Uns pagam mais do que os outros, por isso que nós temos lá uma renda, uma meia dúzia de pessoas dominando mais de 60% da renda nacional. Não tem condição de acontecer isso. Que é outra coisa também que o empresário devia se preocupar, doutor Ernesto. Porque sem massa salarial ele não vende, não tem consumidor. O capitalismo vive do consumo. Pô, agora, os capitalistas fazem assim, eles gostam de competir com os outros. Se eles trabalhassem em classe, eles falam, gente, não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, é o consumidor, é a massa salarial, temos que aumentar a massa salarial para eles comprarem os nossos produtos. Mas eles não fazem assim, infelizmente, né, doutor Ernesto? E isso tem a ver com outro aspecto, que é a inflação. Na sua opinião, o nosso receio, né, pelas medidas que realmente são, vamos dizer assim, merecidas, que o governo que está assumindo pretende adotar, no sentido de realmente aumentar aí os Bolsa Família, o nome que se dê a isso, de fazer investimentos pesados, beneficiando aqueles que têm mais necessidade. Eu falei na minha mensagem de fim de ano uma frase que até as mulheres questionavam, porque eu falei assim, o Lula gosta de gastar, né? Como toda mulher. Mas, sei lá, eu falei isso como me arrependo até hoje, porque minha mulher não para de me buzinar no ouvido que não é bem assim. Mas o que você está visualizando nesse aspecto? A gente está com uma taxa Selic altíssima aí, né? Está em 13,75%. Eu acho que ela está um pouco alta demais para a situação atual econômica. O que você acha? Muito bem colocado. Eu estou de acordo com o senhor. Existem 2 correntes de economistas. Uma que chama de ortodoxa ou liberal e a outra heterodoxa ou intervencionista. Já vou logo me colocando. Eu sou intervencionista. Vou logo dizer. Aí, pessoal, você é de esquerda? Não sou de esquerda. Eu sou poderia dizer, um centro, né? Mas eu não. Porque antigamente o pessoal ficava de direita e esquerda. Se você escolher um lado ou o outro, vai ser criticado. Aí você fica em cima do muro. Mas a questão fundamental é que dentro da economia não existe pacificado, doutor Ernesto, essa questão de que déficit público provoca inflação, tá? Isso foi algo que foi colocado, tá certo? Porque a nossa teoria a gente chama de teoria econômica tradicional, é o mainstream. O mainstream dizia o seguinte, o governo, quando gasta mais do que arrecada, ele tem que se financiar, né, tomando dívida. Dívida tem que elevar a taxa de juros. Levou a taxa de juros. O governo, em vez de tomar dívida, ele pode fazer, ainda mais hoje, que é muito mais fácil, porque não precisa imprimir nada, mas ele pode gerar mais dinheiro. Ele pode antigamente imprimir papel moeda. Hoje ele vai no computador e bota lá, bota aí mais 100 milhões no Banco do Brasil. Quer dizer, não é que o dinheiro, quer dizer, a massa de dinheiro que circula no Brasil, o governo pode aumentar. E isso aumenta, evidentemente, a disponibilidade de dinheiro, as pessoas ganhando esse dinheiro, por exemplo, no Bolsa Família, vão gastar mais, e aí é que cria a inflação. Essa é uma opinião minha,
Não, claro, é evidente. Quando a gente imprime moeda, que eu prefiro emitir dinheiro, porque nós do Banco Central nós somos muito elitistas. Quem imprime dinheiro é a Casa da Moeda. Quem emite moeda é o Banco Central. Aí você fala, para mim é indiferente. Não. Quando você coloca na prateleira o dinheirinho, pintadinho, ele é um meio circulante, tá? Ele foi impresso pela Casa da Moeda. É um produto como qualquer outro que está na prateleira. Aí o Banco Central faz uma operação ativa, o que é? Comprou dólar, emprestou para banco, comprou título público, o Tesouro sacou na conta dele, entendeu? Isso é uma emissão de moeda, cria base monetária. Quer dizer, é uma coisa antiga, né? E sempre foi dessa forma. Bom, quando você emite moeda e que a economia não suporta, é claro que isso gera pressões inflacionárias. Por quê? Porque você não tem oferta de bens e serviços suficiente, doutor Ernesto. Não é uma questão de automaticidade, é uma questão prática. Dê dinheiro na mão na vendaval, quando você dá dinheiro na mão, a pessoa vai lá e compra, aí a indústria fala, pelo amor de Deus, eu não tenho. Você vê que agora tem gente que tem dinheiro e está na fila dos carros importados e nos carros novos. E aí? Aí vem o Banco Central e fala, opa, vamos subir a taxa de juros. Mas eu falei assim, e o Zé das Couves? A Dona Maria, doceira, o que ela tem a ver com isso? Aí começa a briga entre a gente. Por isso é que o André Lara Rezende, que é um economista que foi ortodoxo, hoje ele é heterodoxo, é o meu ídolo. Você imagina, né? E o ídolo internacional foi o que foi prêmio Nobel de Economia, que odiava o homem passou a ser meu ídolo, porque quebrou essas amarras. Então, hoje a gente já pode discutir melhor, mas o Banco Central sempre foi conservador, você entendeu? Então, essa discussão, infelizmente, vai se tornar enfadonha para o nosso público. Talvez em outra oportunidade você escolhesse, olha, só quem vai ouvir isso daqui é só economista para aí poder abrir diálogo, e aí o pau vai cantar entre a gente, porque para cada opinião de para cada dois economistas tem 3 opiniões diferentes. Exatamente. Uma última pergunta é aquela que todo empresário gostaria de ter uma resposta adequada. Como aumentar o lucro de uma empresa? Quer dizer, não adianta me falar assim, vendendo mais e gastando menos. Isso é óbvio lulante. Ou matando o concorrente. Vivemos num país capitalista. Não, isso é a questão da produtividade. Não tem jeito de você imaginar. O que é produtividade? É produzir mais com menos. Tem jeito. Parece que é óbvio. Você vai dizer, será que eu não sei disso? Mas você tem que estimular isso, né, de aumentar a produtividade. Por quê? Porque é aquilo que o senhor falou. Você passa os ganhos tanto para os colaboradores como para os empresários. Foi líquido. Eu gosto de falar assim, às vezes eu até me vanglorio, porque tem que ser rápido, porque o telespectador quer uma coisa rápida. Pode ser que gere conflitos, mas deixa para depois. Depois, quando vier as perguntas, a gente... Mas é mais ou menos isso. Todo o país, isso vale para as empresas como para os países. Se você não produzir mais com menos, você não tem aumento de produtividade. Você não pode ser competitivo em nenhum lugar. Hoje em dia não cabe mais você achar, eu vou procurar um monopólio, um oligopólio, não cabe mais, entendeu? Então você tem leis antitrust, não adianta. Então você tem que ser competitivo. Para ser competitivo tem que ser produtivo, produzir mais com menos. Essa é uma coisa muito curta. Mas eu digo, mesmo que seja um comércio, seja uma indústria, evidentemente que esse princípio é válido, quer dizer, conseguir obter o melhor. Mas... por exemplo, uma análise do preço, né? Como otimizar o preço. Quer dizer, tem produtos que o mesmo produto está variando de preço entre um fornecedor e outro. Como é que eles chegam, por exemplo, no preço ótimo, né? Naquele que é realmente o ideal? Existe uma fórmula mágica de você chegar numa empresa e definir um mecanismo que faça com que o seu preço seja realmente oscilante, de acordo com o momento, de acordo com a demanda, de acordo com o cliente, de acordo com até o mês do ano. Existe uma regra assim? E da mesma forma, o gasto em marketing tem como calcular matematicamente qual é o valor ideal, ou é apenas a experiência ou a sensibilidade do gestor que vai levar à melhor solução?
Ó, eu acho que o melhor senhor, doutor Ernesto, é o mercado. Tá? O mercado é que vai dizer qual é o seu preço. E hoje em dia, com esses softwares, esses aplicativos de comparar preços, entendeu? Isso daí se torna uma coisa muito rápida. E na hora que eu estou conversando com o senhor aqui, eu já estou conversando com outros aqui, já estou até decidindo sobre isso. Então, por isso é que a gente estava falando que uma gestão moderna empresarial tem que considerar que aquele que dirige não pode executar. Ele que tem que estar dirigindo, está observando essas coisas, doutor Ernesto. Porque ele vai contactar com pessoas que são responsáveis. Vem cá, a gente pode gastar mais com marketing nessa área aqui, quanto que isso vai implicar em termos de custo final? Então, você tem que ser rápido. Todos os ajustes têm que ser rápido, que nem você está pilotando um avião. Exato. Não é? Então, é isso que vai gerar. Não tem uma fórmula matemática, mas tem o feeling de quem está gerindo, do gestor e seus colaboradores. Por isso que você pagando bem os seus colaboradores, você tem condição de poder ter um retorno. Agora, normalmente, o que o pessoal faz? Não, vou pagar um salário mesmo o mínimo, o piso, para ele, aí é claro que ele não vai ter o retorno que é. Né? Então, você tem que ter aquele colaborador que ele venha trabalhar a seu favor, a favor da empresa, e não contra, porque senão aparece uma outra oportunidade, ele vai embora. Você treina ele e vai embora. Eu acho que a gente pode dizer que administrar uma empresa é uma arte e uma técnica. Quer dizer, é uma técnica no sentido que algumas coisas dá para você calcular, dá para você estabelecer e talvez até você tenha que obedecer, né? Toda a parte tributária e legislativa que nós temos no Brasil. Mas cabe realmente ao gestor, principalmente ao pessoal da diretoria, a cúpula, criar ideias. E só para finalizar, como é que você faz isso no seu trabalho de consultoria? Você faz todo um trabalho de ajuda nesse sentido, de você tentar influenciar os seus clientes a realmente agir da forma mais correta, dando exemplos e mostrando, vamos dizer assim, os macetes de como chegar numa boa gestão? Então, a questão fundamental é, todas as vezes que o empresário for abrir a sua empresa, ele tem que fazer uma reunião com seus colaboradores, que realmente estão em cargos de direção, para poder discutir o que aconteceu no dia anterior, nos dias anteriores, e traçar estratégia para aquele dia e para os dias futuros. Então, ele tem que estar constantemente antenado nisso daí, de tal maneira que a produtividade esteja sempre em jogo. Caso contrário, ele vai ter que executar e então ele tem que dirigir. E ele vai ter que observar os resultados. Essas coisas são que nem eu estava falando. A questão de lavar a louça. Todo dia você não usa, todo dia você não lava. Então, o trabalho de gestor é todo dia ele fazer e depois vai rever. Ele vai usar e depois vai lavar para usar de novo. Então, né, usando essa metáfora, é que ele tem que procurar estar sempre ali, é o olho do dono é que engorda o porco, e tem que se cercar de pessoas competentes. E é isso que eu sempre falo. Se você não tem um bom controle financeiro, se você não tem um bom plano de ação, você não tem condições de poder tomar as decisões adequadas e que nem sempre vão ser aquelas acertadas, doutor Ernesto, mas depois você pode refazer essas medidas, corrigi-las. Isso daí é normal. Eu acho que a gente pode finalizar dizendo exatamente isso, pessoal. Administrar uma empresa não é tarefa fácil. Vocês que estão nos ouvindo e são empresários, não desanimem. Eu estou com 79 anos, você está com quantos anos? 71. E certamente, muitas vezes você deitou na sua cama e falou, não aguento mais, eu preciso mudar, estou desesperado. E depois você viu que tudo se resolveu. Então, como tudo na vida, mas principalmente administrar uma empresa num país como no Brasil, que vive mudando, que vive tendo crise, que vive tendo bons momentos, mas ainda assim vivemos no melhor país do mundo, é uma luta constante e a gente espera que com esses conselhos que a gente recebeu aqui, com todo o mecanismo, toda a possibilidade que hoje você tem na internet, no YouTube, nos jornais, nos livros, nos cursos, de aprender, de melhorar o seu conhecimento. Fé em Deus, pé na tábua, toque seus negócios
que a vida é boa do empresário. Muito obrigado. Suas palavras finais. Minhas palavras finais, eu fiquei muito honrado de poder discutir problemas dessa natureza, do ponto de vista de gestão empresarial, e os impactos macroeconômicos e microeconômicos que acontecem nas empresas. Então, estou muito satisfeito que eu nunca tive um programa tão completo como esse, doutor Ernesto. Muito obrigado. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite. Espero que você tenha gostado da entrevista. Uma baita entrevista. É uma aula. A gente teve uma aula sobre macroeconomia e a situação do país e do mundo. Vamos em frente. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, se você quiser interagir com a gente sobre os assuntos da entrevista ou até mesmo com o Newton Marx, entra aqui no descritivo do vídeo que tem formas para isso. Inclusive tem um contato do LinkedIn lá do Newton Marx. Conforme dito no começo do programa, eu disse que tinha 2 recados para te passar. Um deles fortemente relacionado com os assuntos que foram tratados na entrevista. E o assunto é gestão empresarial diante desse quadro que foi apresentado na entrevista. Juros altos, inflação, enfim. Para você administrar melhor a sua empresa, seja você um funcionário ou um empresário, você precisa de um sistema de ERP. E eu quero apresentar para você, caso você ainda não conhece, o ERP Flex. O ERP Flex é um sistema completo, robusto, 100% nacional e foi desenvolvido pelo Ernesto. O Ernesto tem uma bagagem fora do comum. Foi criador da SIGA, criador da MicroSIGA, cofundador da TOTUS e agora ele usa toda a sua experiência no ERP Flex. Acesse o site erpflex.com.br, entre em contato com a equipe comercial, é fácil você fazer isso, e conheça todas as vantagens e todos os benefícios de ter um sistema ERP. É o primeiro ERP 100% Cloud Computing do Brasil. É isso aí. E o próximo assunto é o Netas Game. Você já ouviu falar do Netas Game? O Netas Game é um evento que acontece durante um final de semana em Ibiúna, no SP Aventura, Fazenda Morros Verdes. É um lugar fantástico. Lá você tem, durante 2 dias, a possibilidade de participar de atividades físicas e não só participar, mas também competir. Eu vou falar algumas delas que aconteceram nas edições anteriores. Vôlei, basquete, futebol, natação, beach tênis, caiaque, bicicleta, enfim, são várias as atividades. As pessoas que participam do evento são distribuídas em 4 equipes, azul, vermelha, verde e amarelo, e elas competem entre si. No final dos jogos, no final das competições, a gente tem a entrega das medalhas e dos troféus. Já estamos trabalhando para a próxima edição. No site você vai entender todos os detalhes de como que funciona e vai poder manifestar o seu interesse em participar da próxima edição. Essa próxima edição vai ser o Netas Game Open, ou seja, ele é aberto para todo mundo que tiver interesse. Mas se você é uma empresa, se você está relacionada com recursos humanos de uma empresa, nós também temos o Netas Game Corporativo. Pelo mesmo site você consegue manifestar o seu interesse em participar da próxima edição do Netas Game também corporativo. É isso. Espero que você tenha realmente gostado do nosso programa de hoje e até a próxima semana.